Paz do Senhor a todos. Nessa primeira aula nós vamos falar do Salmo 119. Dividimos em duas partes, a parte 1. Se você está assistindo esse vídeo pelo nosso canal do YouTube, pode se perguntar onde estão as outras partes, os outros salmos. Esse canal a gente usou muito durante a pandemia e com retorno às atividades presenciais, a nossa aula voltou a ser presencial. Tá? Então a gente está usando esse canal aqui como apenas alguma aula que a gente acaba não conseguindo dar, uma reposição. Então é esse motivo que você não vai encontrar os outros salmos dentro desse canal. Essa é a divisão que a gente está utilizando. Então hoje nós vamos abordar o Salmo 119. Né? Tudo verdinho foi o que a gente finalizou. Essas aqui são as pendências. E hoje a cobertura é o Salmo 119. Então, na nossa divisão, o Salmo 119 ele está na categoria de salmos de libertação. Existem diversas outras categorias, mas nós estamos adotando uma categorização diferente. Naquele é um salmo de libertação, mas existem outras categorias, né? Por exemplo, o salmo de sabedoria. Tá? O Salmo 119 ele é o principal cântico sobre a palavra do Senhor, tá? Sobre a Torá. Então, ele dá essa ênfase. Tá? E ele é um poema no estilo acróstico. Então, relembrando lá, acróstico, né? Como a gente pegasse aqui a palavra Jesus e justo, eterno, salvador. Tá? Então é isso que é um acróstico. Então esse salmo ele tem 22, ele usa o padrão do alfabeto hebraico que tem 22 consoantes e ele vai pegar para cada consoante e fazer um bloco de 8 versículos. Tá? Então, ao longo do Salmo 119, vários termos vão ser utilizados para falar da palavra, dos mandamentos, da lei de Deus. Tá? Então, lei, testemunho, preceitos, mandamentos, estatutos, caminhos, juízo e palavra, tudo traz essa conotação, tudo usa como sinônimos para a palavra. Tá? Então, o Salmo 119 ele é um salmo de celebração da palavra de Deus. Nós dividimos essa aula em duas partes, né? O Salmo 119, a gente, quando estava tendo as primeiras introduções ali do livro de Salmos, vimos que o Salmo 119 é o salmo mais extenso do Saltério. E aí, se a gente for pegar versículo por versículo, a gente vai ter uma aula muito extensa, com duas divisões em duas partes seriam muito poucos. Então, nós estamos fazendo um compacto dessa aula. Sugiro que todos os alunos continuem estudando. Tá? E aí, sempre no final dos slides lá, tem a bibliografia que a gente usa. E eu quero destacar aqui uma bibliografia muito especial, que se alguém tiver oportunidade, puder adquirir, são os Tesouros de Davi da editora CPAD. Tá? Só para se ter uma ideia, o outro comentário que eu uso, ele tem cerca de... Ele é dividido em duas partes, em Novo Testamento e o Velho Testamento. Tá? Então o Velho Testamento terminando em Malaquias, ele tem 1418 páginas. Tá? Os Tesouros de Davi, eu vou até abrir a câmera aqui rapidinho. O Tesouros de Davi, nós temos 3 tomos. Tá? Nós temos 3 tomos. Os Tesouros de Davi. Nós temos 3 tomos. E só, embora eles repetem o versículo para facilitar na hora do estudo, né? Então, teoricamente, você está estudando o Salmo e você não precisaria ter a Bíblia do seu lado para ler o referido Salmo, porque ele traz versículo por versículo. Tá? Então ele acaba sendo um pouquinho extenso,
Mas mesmo assim, se eu pegar o terceiro tomo dele, que está incluído, o Salmo 119, só ele tem 1142. Tá? Então vamos fazer uma continha básica. Vamos cortar ele pela metade, falar que são então de texto mesmo tem 600, porque metade são repetição dos versículos. Mesmo assim, são 600 comentários, 600 páginas só de conteúdo, abordando só, nesse caso aqui o volume 3, abordando o Salmo 119, 111 até o de Salmo 150. Tá? Então esse material é um material riquíssimo para aqueles que desejam explorar mais o livro de Salmos. Tesouros de Davi, da editora CPAD, em 3 tomos. Então vamos lá. Então a gente viu naqueles slides anteriores, tá? Então cada bloco de 8 versículos, eles começando então com a letra do alfabeto hebraico. E aí se a gente pegar, então estou pegando aqui as partes mais interessantes, até esqueci de comentar, a gente sempre faz uma leitura da nossa escola dominical num texto, a leitura bíblica, só que não fizemos porque durante essa aula aqui, eu achei interessante a cada bloco de versículos estudados, dessa divisão, a gente pensar um versículo que, no meu caso, chamou uma atenção, talvez para os irmãos seja um outro, mas eu sempre vou trazer um versículo destacar um versículo que me chamou a atenção, sempre nesse bloco de 8 versículos, que está correspondendo a essa letra do alfabeto hebraico. Tá bom? Então vamos lá. Nesse bloco nós vemos lá, então não ficaria confundido. Tá? Qual que é a estratégia aqui, qual que é a mensagem que tem aqui, qual que é o propósito. Pensando ali em afrontas, a gente viu em determinadas situações o salmista sempre sendo perseguido pelo inimigo, pelos opositores. Tá? Então ele está pensando, pensa você depois de uma agressão, o indivíduo ali, ele sempre vai se sentir ali confuso, né? Tá digitado errado aqui, né? Se sente confuso, tá? E como que ele vai escapar dessa situação? A alternativa ali, a estratégia é obedecer de maneira vigilante e rigorosamente a palavra de Deus. Aí nesse bloco de versículos aqui, eu quero destacar o versículo de número 6. Tá? Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Tá? E aí eu peguei a nova tradução da linguagem de hoje. No bloco seguinte, dos versículos 9 a 16, tem um versículo que a gente conhece muito, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Tá? O caminho, aí indo um pouquinho mais fundo no hebraico, tá? Fala em trilha, sulco, como aqueles que são deixados pela uma carruagem, pela uma carroça, vamos pensar um carro de guerra, tá? Aqueles sulcos que na agricultura o pessoal abre como se fossem, vamos pensar em valas, né? Do plantio. Tá? E qual que é a analogia aqui que o autor, o salmista, ele está utilizando? Tá? Vamos pensar então agora num jovem pecador, tá? Que ele transgrediu diversas vezes a lei do Senhor, criando essas valas, esses sulcos, tá? De pecados. Tá? E aí paira aquela pergunta, né? Como esse jovem ele vai escapar? Como ele vai limpar o seu caminho? E aí a resposta é observando conforme a tua palavra. Tá? Então, ignorar a palavra do Senhor não é a melhor alternativa, não é a estratégia mais inteligente, porque ela vai levar o jovem a um caminho pervertido, um caminho tortuoso. E aí, de todo o meu coração, o salmista ali ele busca, né, a bênção de Deus, sincera, verdadeira, seguindo os preceitos da palavra do Senhor. E aí então ele vai interceder para que o Senhor ajude a que ele não venha a se desviar, vamos pensar num deslize,
ou propositalmente do caminho, né, dos mandamentos do Senhor. Tá? Alegrei-me nos teus estatutos. Tá? E aí o salmista ele começa a expressar uma experiência que ele tem então vivido, tá? Que tem encontrado mais prazer na palavra do Senhor do que comparado com qualquer outro tipo de riqueza. E aí ele toma uma decisão. Eu vou me esforçar, eu vou me empenhar em meditar sobre esses preceitos divinos. Eu vou desprender o meu tempo em ler a palavra do Senhor, em estudar, em examinar os preceitos do Senhor. E aí então a estratégia que a gente pode ter em mente, que a gente pode ter como uma verdade absoluta, é aquilo que a gente coloca no coração, tá? E criamos um hábito, uma frequência, tá? Uma meditação constante, jamais vai ser esquecido. Né? Aquilo vai ficar enraizado, vai ficar gravado nos nossos corações. E aí eu destaco aqui o versículo de número 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá? Então esse é o versículo que eu chamo a atenção nesse bloco de versículos. Do 17 ao 24, sou peregrino na terra. Tá? Mensagem que todo cristão tem em mente é sobre a período temporário que nós estamos. Tá? Nós não pertencemos a essa terra, nós estamos de passagem. Tá? E aí nós precisamos de um manual, nós precisamos de uma bússola para que não vai nos levar ao caminho de volta, que nos levará às mansões celestiais, onde é o nosso lar. Tá? Então, essa a ideia que o salmista está trazendo aqui. Ele é peregrino, tá? Então, como peregrino, ele precisa ter esse mapa do mandamento de Deus, que vai ser a bússola para ele seguir no caminho de volta ao seu lar. E aí nessa caminhada nessa caminhada, né, caminhada da vida, o salmista, ele foi muito afrontado, foi muito difamado, foi muito perseguido. E aí paira a pergunta: e aí, como que você superou? Como que você contornou essa situação? Tá? Simples. O salmista ele não deu atenção a essas calúnias, a esses ataques direcionados para ele. Tá? Ah, mas e aí, como que você foi tão forte? Tá? Ele usou a palavra do Senhor como um refúgio, um alívio. Tá? Também os teus testemunhos são o meu prazer. Tá? E aí, uma mensagem muito propícia para os nossos dias, muito interessante. O mundo ele pode estar aí na contramão, tá? Mas o salmista ele optou por seguir o caminho correto, orientado pela palavra do Senhor. Ah, mas todo mundo está indo naquela direção. Não significa que todos estavam corretos. Tá? Então, muitas vezes você vai estar numa direção, vai ser taxado de louco, vai ter taxado de cafona, mas, assim como o salmista, devemos ser guiados pela palavra do Senhor. Tá? Igual no slide anterior, isso ser a nossa bússola. E aí o versículo que eu destaco desse bloco, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Nos versículos 25 a 32, a minha alma está pegada ao pó. Então, ao longo do Salmo 119, nós vamos ver o salmista abordando perseguições. Tá? E aí, evidentemente, que em algum estágio dessa vida ele entra num processo de depressão. Então, ele tem essa certeza. A vida dele está, a alma dele está num estado de angústia, tá? Praticamente morto, enterrado, enfim, já ali num estado bem. E aí, novamente, repetindo aquela pergunta, aquele slide anterior, como que contornou essa situação? Lendo, meditando, obedecendo a palavra do Senhor. Tá? Então, esse conjunto de ações desenvolver então essa vida e saúde
novamente para o salmista. Escolhi o caminho da verdade. Aí o salmista agora ele faz uma reflexão entre ele e entre os outros. Entre ele, que escolheu o caminho da verdade, e entre aqueles que escolheram os caminhos tortuosos, o caminho da mentira. Entre ele, que está na direção correta, e aqueles que estão caminhando no caminho inverso, na contramão. Tá? E aí, por ele ter tomado essa decisão, escolher o caminho da verdade, tá? Ele precisou, vou até grifar aqui, ó, agarrar fortemente na palavra do Senhor, né? Lembra que a gente viu lá diversos termos que vão ser usados, tá? Um exemplo, testemunhos, tá? Então, ao longo ali dessa caminhada, ele precisou se agarrar fortemente na palavra do Senhor, tá? E na NVI, ele deixa a nova versão internacional, esse versículo fica muito claro, né? Dá uma abrangência de entendimento, né? Que ele suplica, Senhor, não, que o Senhor não deixasse decepcionado por ele ter optado por seguir o caminho da verdade, tá? Frente aos inimigos, que ele não fosse então decepcionado pela sua decisão. E o versículo que eu destaco aqui, o versículo de número 27, ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Tá? Então eu estou intercalando aqui, os irmãos podem perceber, aqui eu já peguei o versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Os versículos 33 a 40, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Tá? Ao longo desses salmos, este vai ser um tema principal, um tema, vamos pensar, o tema principal mesmo, tá? É o Senhor ensinar o caminho dos estatutos. Então, o salmista, ele tem a convicção, tá, que o Senhor ensinando-lhe a sua lei, ele, em contrapartida, vai segui-la fielmente, vai segui-la de todo o coração. Né? Essa vai ser, a gente durante as aulas comenta muito sobre contrato, né? Que a Bíblia, a gente faz analogia que é como se fosse um contrato. E aqui então ele assume, o salmista, a parte dele do contrato. Ele iria observá-la de todo o coração. Versículo 37 é que eu destaco nesse bloco da nova tradução, da nova versão internacional. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver no caminho que traçaste para a minha vida. Os versículos 41 a 48... Deus declarou que seria então concedido a graça e salvação a todos aqueles que fossem fiéis. Tá? Pegue lá a referência de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 13. Tá? Essa, novamente, pensando no contrato, era a parte do Senhor em cumprir. Tá? Você está sendo fiel? Então a minha parte do contrato é graça e salvação. Tá? E aí, como base nessa promessa, tá? O salmista ele é capaz então de responder ao que o afronta, aos inimigos, aos perseguidores. Tá? E aí a bondade, a misericórdia divina, elas são evidenciadas pelas respostas às orações. Tá? Então o salmista vai lá, momento difícil, ora e o Senhor responde. Tá? E aí então fica muito claro essa bondade, a misericórdia do Senhor sobre a vida do salmista quando as suas orações são respondidas. Tá? E aí vamos pensar numa prova de suficiência, de dependência. Ele declara, observarei de contínuo, tá? De continuamente, né? De contínuo aqui, de contínuo a tua lei. E aí o versículo que eu destaco aqui, o versículo 46, falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. Tá? Então,
pensando aqui em que não tem distinção de raça, de cor, de idade, mas aqui eu gostaria de destacar que quando eu separei esse versículo, não teve como eu pensar no jovens. Tá? Pensa no mundo onde a juventude, vamos pensar assim, cada vez está mais avançada, cada vez está com uma liberdade que a gente não contemplava, né? Vamos falar no nosso tempo, vamos falar de 10, 15 anos atrás, uma liberdade tão escancarada, e esse versículo aqui acaba sendo muito interessante, né? Se a gente pensar esse aqui diante dos reis, toda classe social, toda, né, dos estudiosos, enfim, toda a classe ali, né, o jovem falando, olha, eu não vou ter vergonha, não vou me intimidar, tá? Eu vou anunciar os testemunhos diante de todos, não só os jovens, né, mas aqui eu quero abrir um parênteses aqui, como talvez seja um versículo muito forte ali, muito propício para os nossos dias, aplicado aos jovens, né? Não se envergonhar da sua posição, não se envergonhar da palavra do Senhor. Os versículos 49 a 56, lembra-se das palavras dadas ao teu servo. Tá? Então o salmista, ele pede que o Senhor se lembre das suas promessas, tá? De fidelidade, novamente no contrato, pensando nas suas cláusulas ali, o que ele havia ali prometido, tá? Além ali dos princípios originais do governo de Deus. Tá? Palavra de Deus, ela dá consolo para a angústia, tá? O salmista, embora ali, né, ao decorrer aqui, em algumas situações, a gente vê essa abordagem de perseguição, de sofrimento, de luta, tá? E aí os soberbos ali, os inimigos, tá? Eles zombavam, tá? Rindo ali do salmista, tá? Mas ali, né, uma coisa é um deboche, né, sutil. Aqui é aquele deboche, aquela zombaria, tá? Mas aí o salmista, ele é convicto, ele não ali se desviou da lei do Senhor, tá? Ele encontrou consolo na lei do Senhor, tá? Ele chega à conclusão, enfim, que não havia motivo nenhum para ele abandonar a lei do Senhor. Inclusive, se isso resultasse, então, nessa zombaria, nesse deboche, nessa ridicularização por parte, então, dos inimigos. Né? É legal quando a gente pensa aqui, né, em ridicularização, tá? Eu quando imagino aqui, vamos pensar na figura dos jovens, né? Eu não estou imaginando um para um aqui, né? Não estou imaginando o jovem ele sendo ridicularizado por outro jovem. Eu tenho sempre uma imagem aqui, né? Muitos ridicularizando o jovem cristão, enfim, aquele que está com compromisso com a palavra do Senhor, tá? Nesse bloco de versículo, né, a gente vai ver a indignação, tá? Uma tempestade ali cáustica, tá? Ou do deserto, tá? Qual que é a associação que o salmista, né, vamos pensar, voltando aqui para a questão da ridicularização, o salmista ele fica ali, vamos falar assim, em choque, tá? Quando ele constata, tá, o destino daqueles então que renegam a lei do Senhor, tá? Ele fica, né, eu coloquei aqui, né, comentarista, a saúde mental do salmista acaba sendo abalada por conta dessa constatação que ele conclui, tá? Aqueles que ridicularizam, aqueles que renegam a lei do Senhor.
De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor. Qual que é a recompensa para aqueles que se deleitam em seguir com essa bússola, com esse mapa que é a palavra do Senhor sempre às mãos, como um, uma ferramenta diária, né? Pensa o peregrino lá, o viajante, ele precisa dessa ferramenta, tá? E aí a resposta é que Deus dará mais virtude para que o adorador, para o salmista, e aí vamos pegar a ideia do slide passado lá, para que o jovem continue a seguir os seus preceitos. Destaca o versículo 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo, acho abrigo. Tá? A palavra do Senhor, ela é consolo para as nossas vidas. Os versículos 57 a 64, o Senhor é a minha porção. Nós vemos uma sinceridade, né, evidente, muito forte. O Senhor é. Tá? Então, ele afirma isso e ainda continua. Tá? Por o Senhor ser a minha porção, tá? Observarei as suas palavras. Tá? Então, por conta disso, eu vou fazer isso. Tá? O Senhor é a minha porção, eu vou observar as tuas palavras. Companheiro sou. Tá? Então, um complemento aí as declarações aí que o salmista fez no versículo 57, esses que a gente acabou de discorrer. Ele diz então que todos os santos, todos aqueles que amam, né, a lei do Senhor, que observam as palavras, são companheiros do salmista. Tá? O amor por Deus, lá do versículo 57, o amor pelos santos, lá do versículo 63, caminham juntos, né? Então, eles caminham lá em paralelo, né? O amor ao Senhor, o amor àqueles que estão que são santos, então eles caminham juntos. Tá? O versículo 60 é que eu destaco dessa sessão. Com toda pressa e sem demora, procuro observar os teus mandamentos. Né? Vamos destacar aqui, ó. No mundo corrido, um monte de tarefas, de planos, de todo mundo correndo atrás dos seus ideais, tá? Mas o salmista, com toda pressa e sem demora, ele vai se esforçar em obedecer os mandamentos do Senhor. Engrossa-lhes o coração como gordura. O salmista ele faz um pensamento aqui, né, discorre sobre uma ideia uma conclusão, na verdade, tá? Que os adversários ali, que optassem por permanecer de maneira distante, longe da presença do Senhor, eles evidentemente estariam distantes, tá? Insensíveis quanto às coisas espirituais. Tá? É aquela famosa receitinha de bolo que não tem como discutir. Tá? Se você está fazendo um bolo e você esquecer do açúcar como um ingrediente fundamental, teu bolo não vai ficar bom, pronto, não tem, tá? E aí é essa a conclusão que o salmista ele faz, tá? Vai ficar distante, não tem como você falar não é bem assim, não, tá? Está faltando o ingrediente principal. E aí o salmista ele conclui, ele, né, fala sobre a sua convicção, que a lei do Senhor para ele é melhor do que o ouro e a prata. E aí eu destaco aqui o versículo 66. Dai-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Né? Que eu mantive o padrão da nova tradução da linguagem de hoje. Os versículos 73 a 80,
para que eu aprenda os teus mandamentos. Tá? Então o salmista, ele reconhece que obteve a sua existência da parte de Deus. Tá? Então esse aprendizado. E aí o salmista, ele reconhece Deus como Criador, como o seu melhor professor, o seu melhor orientador. Tá? Tem essa consciência que os juízos divinos, eles são justos. Tá? Sirva, pois, a tua benignidade para consolar. Tá? Então, pensando aqui ao longo ali das batalhas, das tribulações que ele vem sofrendo, chega um momento que ele sente a necessidade, então, dessa consolação divina para a sua vida. Tá? O versículo que eu destaco aqui nesse bloco é o versículo de número 74. Aqueles que temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Tá? Onde está a sua esperança? Tá? A esperança do salmista estava na palavra do Senhor. Amém? Assim nós acabamos esse primeiro bloco. Tá? E aí a nossa confraternização agendada para esse ano de 2022, nesse próximo sábado. E aí já vou publicar a próxima aula, a parte 2. Esse aqui foi o que eu citei para vocês, tá? Muito interessante.